A filosofia anti-humanista. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O que foi a filosofia anti-humanista? A referida uma tendência filosófica reacionária em defesa do antigo regime, contrária às transformações modernas e, sobretudo, à filosofia liberal. O movimento surgiu e desenvolveu entre os séculos XIII e XX. Tinha como finalidade reverter as transformações políticas, sociais, religiosas e filosóficas, sobretudo o modelo do novo Estado em gestação. Porém, cresceu nos últimos séculos em referência com relação à evolução do iluminismo político. Portanto, a ideia fundamental era combater as ideias associadas ao iluminismo como produto da Revolução Burguesa Francesa. A mudança da natureza do Estado político contra o iluminismo foi uma tentativa conservadora relacionada com a defesa, dependendo do momento histórico, da sociedade feudal. O que estava em jogo em proteção eram as classes superiores, o trono e o altar, o conservadorismo de origem latino, contra também a Revolução Protestante. Portanto, a ideologia contra-revolucionária tinha um profundo teor de direitismo. A ideia da etimologia, definição associada ao filósofo Isaías de Berlim, sendo que o referido estava ligado a movimentos políticos e culturais contrários à formulação da filosofia política iluminista. Podemos referir como suporte de análise as teorias políticas de Rousseau, que percebia tanto na filosofia iluminista como no novo modelo de Estado uma sociedade ruim socialmente para aqueles que vendiam a força do trabalho. Motivo pelo qual Voltaire fez oposição à sua participação na elaboração da grande enciclopédia, cujo teor inteiramente iluminista. No entanto, não significava que Rousseau defendesse o antigo regime. A arte romântica pode ser considerada um movimento cultural conservador. A natureza do movimento anti-iluminista deve ser entendida na perspectiva histórica, remonta à cultura europeia medieval. Outro aspecto a ser considerado, a ideia de cristandade. Dois outros fundamentos a serem referenciados. Primeiro, a ideologia do trono representava o governo autoritário, monarca estabelecido por força divina, sobrepõe a uma sociedade estruturada e hierarquicamente. Portanto, o papel dos súditos, impedidos dos direitos civis, defendidos pelo ideário iluminista, como liberdade de expressão, direito de reunião, sobretudo liberdade de imprensa. A respeito do trono, representa a Igreja Católica, instituição política e religiosa, sustentada também pelo poder do Estado. O rei, necessariamente, o grande defensor da Igreja, pelo fato de ser sagrado e divino. Qualquer religião, não sendo católica, não teria liberdade institucional. Os defensores da ideologia contra-iluminista eram contrários a qualquer movimento de caráter nacionalista, sobretudo
se fosse liberal progressista. O movimento anti-iluminista teve como ponto máximo os séculos 17 e 18, entretanto, entrando em declínio a partir do ano de 1870. Porém, tal ideologia demorou muito para ser eliminada do meio político e econômico. Reminiscências de tais ideias perduraram até o princípio do século XX. Com efeito, no século XXI, pode afirmar com certeza que a ideologia filosófica contra o iluminismo deixou de existir. No entanto, o iluminismo contemporâneo transformou-se em ideologia conservadora em defesa do liberalismo econômico. Sem espaço no mundo político, as tendências filosóficas passaram a expressar-se no mundo artístico. No entanto, sem formar uma escola propriamente, dada a natureza da ausência de homogeneidade. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.